Oi, pessoal, eu sou a Adriana Siqueira e calma, vocês não estão no canal errado. Esse vídeo é parceria de dois canais, Under the Sun e a Dicre Produções, que é apresentado pelo nosso amigo sociólogo João Rafael. Nós temos um programa chamado Diáspora Entrevista e hoje nós vamos até Nova York para falar com ele, que é atleta, youtuber, enfermeiro Anderson Pinto. Isso mesmo! Hoje o entrevistador será entrevistado. Ficaram curiosos, né? Vem com a gente, coloca a gente que no caminho eu te explico. Roda a vinheta! Não se ilude não, nego. A academia só te embranquece por dentro. O que adianta andar com o currículo Lattes no bolso? Quem vê cor, não vê documento. 2 diplomas, 3 línguas, podem até garantir suas cotas no serviço de personalité. Mas a porta giratória, a viatura, o flagrante e a bala perdida, sempre, eu disse sempre, sempre vai parar em você. Riso Flora. Fala galera, eu sou o João Rafael Ramos e a gente está mais uma vez aqui no Diáspora Entrevista. Hoje eu estou recebendo o Anderson, mas vocês vão conhecê-lo como Under the Sun. Ele é enfermeiro, vive nos Estados Unidos e criou um movimento extremamente interessante e importante a partir do canal do YouTube dele, que está basicamente ligado com a trajetória de vida dele. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, querido? Prazer estar falando aqui contigo. Eu queria saber de você, Anderson, como é que foi o processo para construir o canal, né? E esse cruzamento aí com a sua própria trajetória para chegar onde você está hoje. Fica à vontade aí, que a gente já começou. Obrigado, querido. Olha, cada dia é um aprendizado, né? Só se aprende no caminho. Então, até chegar esse incômodo, porque o Under the Sun ele é mais do que um desejo, ele é um incômodo a partir de algumas experiências que eu tive que viver, né, para me perceber enquanto negro, enquanto pai, enquanto filho e principalmente uma voz na sociedade. Eu sou enfermeiro, tenho 37 anos, trabalhei durante 6 anos no Rio de Janeiro depois de formado e o meu companheiro americano vivia comigo no Brasil e ele precisou vir para os Estados Unidos, eu vim para cá de férias durante um período e comecei a pensar na possibilidade de morar aqui. Muito motivado pelos amigos, muito motivado pela família, daquele sonho americano que eu nunca tive, nunca vislumbrei uma coisa. Eu queria conhecer os Estados Unidos, mas viver nos Estados Unidos, para mim, era uma coisa meio distante. Mas sempre fui curioso, comecei a estudar inglês sozinho, fazendo lá por aplicativo no telefone, passava no meu descanso no plantão estudando, e isso foi difícil para fazer essa mudança. Mas eu tinha um propósito, né? Eu comecei a estudar inglês aqui, eu não trabalho como enfermeiro ainda, eu estou no processo para pegar minha licença como enfermeiro, mas eu trabalhei de tudo. Eu trabalhei cuidando de criança, eu fui babá, eu fiz limpeza, eu passei com cachorro e coloquei na minha cabeça que eu tinha que trazer meu filho e minha mãe para os Estados Unidos. Isso foi a minha meta, assim, né? O que eu conquistar aqui vai ser para esse objetivo, porque eu acho que como um retorno, né? A gente, como história, é tirado de um lugar, por isso, né? O nome do programa se chama Diáspora, e a gente é transportado para um outro lugar, mesmo que seja por vontade própria, onde a gente tem muito choque cultural. E aí eu falei, cara, eu quero tirar minha mãe, que nasceu lá no Morro do Turano, né, lá no pico do morro, sem acesso a saneamento básico, trazer ela para uma realidade diferente de Nova York, para ela conhecer o que as pessoas chamam de centro do mundo, né? Porque cada um tem o seu centro e cada um tem o seu mundo. Então, esse centro do mundo, eu até discuto muito com relação a isso. E aí eu chego aqui e, mediante essa situação de choque cultural, uma coisa me chamou muito a atenção, que foi perceber os negros estando em evidência,
né? Você tem negro em outdoor aqui, você tem negro quando você vai assistir um show num bar, você tem negro elegante, se vestindo bem, gastando dinheiro. Então você começa a perceber um equilíbrio maior, minha realidade de Nova York. E quando eu pude, a minha ideia era 7 meses, e em 6 meses eu consegui trazer meu filho para cá, né? Aí, em Nova York, a gente vive as 4 estações, né? Igual no Rio, que a gente às vezes tem as 4 estações no mesmo dia. E aí eu trouxe meu filho, e a gente organizando aquela coisa de passeios para fazer e tal. E aí o que eu fiz? A gente foi visitar a igreja no Harlem, que eu costumo dizer que foi a minha primeira experiência de privilégio preto. Foi muito interessante, porque assim, a gente entrou no site, né? Eu falei, poxa, filho, olha, a gente vai... É uma igreja evangélica que ela é muito citada nos filmes, né? As pessoas, né? Muitos artistas famosos hoje em dia saíram dessa igreja, e aí fomos para a igreja. Então a gente estava lá todo feliz que a gente pegamos a senha lá, aguardando. Nisso para um carro e sai uma senhora, assim, pensa numa mulher bonita. Assim, todo mundo da fila estava olhando aquele monumento. Ela sai do carro como uma cena de filme de Hollywood e começa a caminhar na direção da fila. E o Alan falou assim, pai, ela tá olhando pra gente. E ela chega, ela fala, olá, senhores, vocês estão fazendo o que aqui? De onde vocês são? Aí ele fala, somos brasileiros. Aí ela fala assim, vocês são um dos nossos. Esse lugar não é para vocês, não. Entramos e o Alan assim, meio que assim, em português, pai, é porque a gente é preto. Ela chamou a gente porque a gente é preto. Aí a gente entrou assim, e você entra naquela igreja maravilhosa, e só depois de meia hora a gente viu as pessoas, na sua maioria branca, na parte assim alta da igreja, mas com menos acesso para assistir. A gente adorou o culto. E ali eu saí falando com meu filho, Alan, enquanto estava acontecendo o culto, eu entrei numa reflexão. Olha, eu sou sambista, eu amo escola de samba. Samba é um movimento que é criado por nós, e infelizmente a gente não tem uma representação tão forte, né? Qualquer pessoa que observa um desfile de escola de samba, né, percebe que o negro ele está ali na hora de fazer barulho, ele está ali em grupo na hora de sambar, porque até na hora de sambar, quando ele é destaque, geralmente é uma figura branca, né, ou uma figura negra de pele clara, com o cabelo imitando branco. Então a gente não é representado ou ainda não é, eu espero que isso mude até com tudo que está acontecendo agora. A gente ainda não é representado pelo movimento que a gente criou. Isso é muito louco, né? E fazendo um paralelo muito rápido, sem esquecer o que eu vou contar, aqui nos Estados Unidos você tem os negros que criaram o movimento do hip hop e que eles são milionários com hip hop e são representados em ruas, onde eu vivo no Bronx. Todas as ruas são feitas de artistas. Para quem não sabe, o hip hop ele foi criado no Bronx. Então é um movimento, o movimento negro, ele tem essa perpetuação da cultura. Infelizmente, hoje em dia no samba, a gente não vê isso. E aí eu saí com essa reflexão falando pro meu filho. Falei, filho, você sabe que eu amo samba, já desfilei em várias escolas, sou salgueirense doente, mas eu não tenho uma memória de que eu fui retirado do lado de fora para ser colocado num camarote porque meus antepassados criaram esse movimento. Acho interessante, Anderson, você colocar as questões assim, né, dessa maneira, porque a gente aqui no Brasil, a gente não tem noção da quantidade, por exemplo, da população negra nos Estados Unidos e a quantidade da população negra no Brasil. Como é que nos Estados Unidos, em que a população negra constitui mais ou menos 13% da população, né, eles conseguiram criar uma comunidade extremamente forte, né, extremamente representativa. Eles conseguiram, com isso, justamente trazer esse sentido aí de autorreconhecimento, né? Um dos motivos aí da criação do seu canal, uma das questões que trazem o seu canal é justamente essa força, né? Essa força da comunidade negra e esse autorreconhecimento enquanto homem negro também, né? Eu costumo dizer que o meu canal, ele acima de qualquer coisa é uma estratégia de aquilombamento, né? Eu comecei falando que esse canal é mais que um desejo, é um incômodo, e aí isso foi uma experiência muito forte para mim, porque eu lembro que a partir disso eu comecei
a estudar sobre os verdadeiros super-heróis que carregam a nossa bandeira, vamos dizer assim. Eu comecei a conhecer mais sobre quem era Nina Simone, Aretha Franklin, James Baldwin, Angela Davis, Martin Luther King, Malcolm X, o movimento dos Panteras Negras, enfim, a partir dali, a partir desse contato com o privilégio pela cor da minha pele, eu comecei uma faculdade, onde eu não recebi nenhum diploma, mas o aprendizado mudou a minha vida. Então, assim, eu tive esse contato com a religião de matriz africana e comecei a estudar sobre isso, eu comecei a me ver envolvido e dando um significado diferente para o que é religião. Eu tinha que voltar para os Estados Unidos para resolver algumas coisas e decidir se eu queria ficar ou não, e aí eu tenho um almoço, mas ali eu tive contato com a história da minha avó. E eu queria te mostrar uma coisa rapidinho. E mais do que a história, eu tinha a história documentada. A minha prima de segundo grau me dá o livro da minha bisavó, né? Que foi uma personalidade super importante no centro da cidade, onde ela praticamente ela acolhia as pessoas, na sua maioria vindo da Bahia, para dar oportunidade de trabalho, né? Ensinava a cozinhar, os homens iam para o cais do porto, né? O meu pai foi estivador, então em contato com a história dela, através do livro, eu volto chorando no avião igual criança. Enfim, reunido tudo isso, né? O contato com a experiência do privilégio preto, vamos dizer assim, a experiência do privilégio negro, o contato com meus antepassados e o contato com a minha ancestralidade, começa a surgir o incômodo. Agora é outro Anderson. Você tem que fazer algo e você tem que ser uma voz. E assim, é isso. Você vai ter um canal, busca um nome bom, busca um nome bacana. E eu sempre brinquei com o meu nome. E eu sou, né, carioca, e veio uma coisa da sonoridade do meu nome, de Anderson, que virou Under the Sun. E a partir disso, eu falei, caramba, é isso. E as confirmações do universo que cuida de mim, né, dos meus orixás, eles vieram a partir daí. Eu liguei para uma pessoa que fazia edição. Essa pessoa aceitou e comprou a ideia. Eu falei com uma pessoa só que fazia animação. Uma pessoa entendeu perfeitamente, comprou a ideia e criou. Eu convidei 15 pessoas para fazer o que eu tinha criado, escrito, roteirizado, o que seria o projeto piloto do Under the Sun, que seria um projeto de conversas, no qual eu falo com pessoas em diferentes lugares do mundo, sobre diferentes narrativas. Nesse momento, da primeira temporada, foi mais baseado na pandemia, né? Porém, agora, já que a gente está num momento um tanto diferente, vamos dizer assim, pós-pandemia, os assuntos estão sendo abordados de forma diferente. Mas eu queria pegar que o cara que vive lá em Chicago, a realidade dele é diferente do cara que vive na Rocinha. E sobre o mesmo tema, porque é um tema global, né? Então, assim, a maioria das pessoas são pessoas que eu conheço, que eu tenho intimidade para falar, que eu tenho intimidade para conversar, e quem eu não conhecia teve uma ligação muito bacana e o retorno foi muito interessante. Ter te conhecido, né? Poder estar falando sobre o canal agora. A editora-chefe da revista Raça me convidou para falar um pouco sobre o canal. Saiu uma matéria agora, uma nota, né, explicando o que é o canal na revista Raça de junho. Um amigo de Portugal também me convidou. Então, eu estou me vendo como uma voz agora, né? Em pouco espaço de tempo. Esse canal tem um mês e pouco. E o que traz para mim? Eu estou escrevendo mais, eu estou lendo mais. Essa câmera aqui está em cima dos 4 livros que eu estou lendo, praticamente os 4 ao mesmo tempo. O livro da minha bisavó, ele é quase uma bíblia, porque toda hora eu abro em algum lugar e leio, já li várias vezes e leio por partes agora. E o Under the Sun é isso. A primeira temporada foi conversar com pessoas em diferentes lugares do mundo. A segunda temporada segue essa mesma linha de raciocínio. A primeira convidada foi a Indianara Siqueira, que é uma pessoa muito ligada ao movimento LGBTQIA+, inclusive é uma das pioneiras do nome social, de todas as lutas que envolve. E o Under the Sun, muitas pessoas acham que vai ser sempre um projeto de conversas, mas eu tenho algumas outras ideias, mas o público
está me ajudando com isso. E o público está me ajudando a me dar direção. Sem contar a sensibilidade de quem me guia, que não dorme. Então tem que ficar sempre atento para ouvir as vozes do silêncio. Eu queria que você deixasse aí seu contato, o arroba do canal, em quais redes sociais vocês estão atuando, e parabenizar pelo trabalho que eu acho que é extremamente necessário e certamente vai longe pela qualidade das suas produções, falou? E no Instagram é Under the Sun Oficial, o canal ele está no YouTube, a primeira temporada agora eu transferi também para o Instagram, mas no YouTube você pode colocar lá Under the Sun ou Anderson Pinto Under the Sun. No Facebook eu sou Anderson Pinto e basicamente é isso, Revista Raça de Junho, né? Muito bom, irmão, muito obrigado. Ubuntu! Mais um Diáspora Entrevista, Ubuntu. A gente se vê na próxima, Ubuntu. pessoal.